Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Senhor Deus, nós estamos pedindo por misericórdia, mais uma vez, para nos ajudar. Não há capacidade no homem, e se houvesse, seria inválida, infrutífera, diante da inspiração que o Senhor tem. Por isso pedimos que o Senhor nos dê sua misericórdia. Abençoe cada um de nós que estamos aqui apenas para ouvir o Senhor, para guardar sua palavra, para fazer o que te agrada. Tira de nós todo o mundanismo e enche-nos do Espírito Santo. Dá-nos graça sobre toda a carnalidade, enchendo-nos do Espírito Santo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Talvez tem coisas que a gente lê, prega repetidas vezes. E nós temos uma carta que Deus deu para o profeta. E com esta carta daria para nós pregarmos muitas mensagens. Mas eu quero ler um pouco para vocês, que o profeta expressa na era de Pérgamo, a era de Pérgamo, parágrafo 49 em diante. Ele diz assim: certa noite, enquanto buscava o Senhor, o Espírito disse-me para apanhar minha caneta e escrever. A gente tem que dar valor a isto. O Espírito disse-me. Então é uma coisa que o Espírito queria que nós ficássemos sabendo. O Espírito diz para ele: toma uma caneta. E o Espírito foi ditando para ele o que ele tinha que escrever. Então tem coisa que a gente deve receber como é direto do Espírito para o profeta e para a igreja. A coisa, ela vem direto para nós. Tem que passar por um profeta, porque o povo nunca conseguiu ouvir a voz de Deus direto. Eles não aguentavam olhar em Deus. Aí Deus precisou de usar profetas. E assim, nós estamos com o último profeta aos gentios. Depois desse período nosso, o que vai acontecer é um profeta para os judeus. Mas para nós, os gentios, o último profeta é o irmão Branham. Um profeta morre, mas a mensagem não. E Deus tinha algo com esta mensagem, e não só com o irmão Branham. Devemos lembrar disso. Tua mensagem precursará minha segunda vinda. Tem parágrafo que diz: tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Então, se um pregador ou um profeta, ao morrer, aquilo teria que terminar o seu tempo, e o povo terminaria como Lutero, Wesley e Pentecostais, porque não eram profetas, e sim mensageiros, como Lutero e Wesley eram mensageiros. Temos que entender uma coisa, que aquilo que vem de um profeta permanece. Não tem nada que os profetas disseram que está fora da Bíblia. Ou que podemos dizer: não temos que obedecer tais coisas. Porque quando Deus fala através de um profeta, o que ele tem que fazer mais à frente é só reforçar. Ele não pode tirar, ele não pode abolir, ele só reforça.
A graça não aboliu com a lei, mas cumpriu. Cumpriu a lei, que precisava um para cumprir. A graça veio e cumpriu com a lei. Aí nós podemos ficar com a graça, porque se Moisés tivesse cumprido a lei, nós ficaríamos com Moisés. Se qualquer profeta tivesse cumprido a lei, nós ficaríamos com ele. Mas cada profeta era uma porção da palavra que não podia cumprir a lei, porque a lei é lei de Deus. Então não podia, um profeta apenas não podia cumprir aquela lei. Foi preciso Deus se fazer carne para mostrar para nós: eu dei a lei e eu cumpro com ela. Se vocês não puderam cumprir, então eu cumpro com ela. Deus está obrigado para com a sua palavra. Ele não pode dar uma coisa para o homem que o homem não cumpra e que ele deixa ao léu aquilo. Não, já que você não cumpriu, eu vou deixar de lado também, eu não vou cumprir isso não. Deus não faz isso. Ele deu a lei que é muito forte para o homem. O homem não conseguiu cumprir, diz: eu desço e cumpro essa lei. Vou mostrar para vocês que um homem pode cumprir a lei, basta Deus estar nele. Então foi isso. Agora, cada profeta foi uma porção da palavra. Tem que se entender isso. Por que um profeta não podia cumprir totalmente a lei? Porque precisava de um profeta Deus para cumprir a lei. Porque a lei não foi dada apenas por um profeta, mas foi dada por Deus. E o homem não conseguia cumprir toda a lei. A lei você peca, você erra num acento, num tio, entende? Numa vírgula, você peca. Agora a graça te perdoa, a graça paga a conta e pronto, quanto que eu devo, Senhor? Nada. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Nada, de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, só preciso de fé. Se você tiver fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Então você é salvo nem por um dote natural de fé seu, você é salvo pela fé que é o dom de Deus. Não tem nenhuma obra nossa ali, não tem nenhum jejum, nenhuma oração, nenhum grito, nenhum pulo, nenhum sorriso, nenhum choro, nada, tudo de graça. Ele cumpriu a lei e diz: agora eu te salvo de graça. Pela graça sois salvos. E ele diz: isso não vem de vós, não vem de esforço, não vem de pulos, não vem de grito, não vem de roupa, não vem de nada. Agora, então a gente pode usar qualquer tipo de roupa, né, pastor? Agora te peguei. Porque não precisa fazer nada. Não é de graça a salvação? A salvação é de graça, não precisa fazer mais nada. Ele salvou. Você é salvo de graça, e todo salvo pela graça gosta de cumprir o que a graça gosta. Todo salvo pela graça gosta de alegrar a graça. Amém? Toda mulher deveria gostar de alegrar o marido. No natural não é muito assim não, mas Jesus mostrou que tem que ser desse jeito. Que não é só Jesus que alegra a igreja não, é a igreja quem tem que fazer isso, porque ele já fez de graça. Até ela tem que apenas dizer sim ou não. Mas quem tem que dizer: eu quero casar com você, é ele quem tem que falar. Não é a moça que tem que chegar no rapaz: ô Manuel, eu quero casar com você. Não é. Não é a igreja que chega a Jesus e diz: Jesus, eu quero casar com o senhor. Ele diz: não, eu tenho uma esposa, eu escolhi, eu ordenei, preordenei, não fostes vós que escolhestes a mim. São João 15:16. Não é a moça que escolhe o rapaz, ela aceita ou rejeita. A igreja aceita a Cristo ou rejeita, mas quem escolheu foi Cristo. Agora, se Cristo me escolheu, não tem jeito de eu rejeitá-lo. Mas se ele não me escolheu, eu não vou aceitá-lo nem no batismo. Se ele não me escolheu, eu não vou aceitar nem o batismo, que é o primeiro passo. É tratado como rudimento. Nem os rudimentos eu não vou cumprir.
Mas se ele me escolheu, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto seja um fruto vacilante. Não, o vosso fruto permaneça. Permaneça. Então o Espírito Santo começa. Eu creio que sempre o Espírito Santo fala, abra a boca que eu encho agora. Eu creio nisso também. É só o Espírito Santo. E é tudo pela graça, não tem nada meu, tem nada seu. Eu estou indo para o céu porque eu pago dízimo. Quantos dizimistas vai no inferno? Vai para o inferno. Quantos dizimistas? Aí a irmã diz, eu vou para o céu porque eu estou com o cabelão comprido. Eu não corto meu cabelo, vou para o céu. Tem vestido comprido, vou para o céu. Quantas mulheres do vestido comprido e cabelo comprido estão no inferno? Vai encher o inferno. Quantas? Então, o que tem que fazer? A questão é ele ter te escolhido. Aí se ele te escolheu, você deixa o cabelo crescer. Mas se deixar o cabelo crescer só para poder ganhá-lo, não, ele já escolheu. Quem fez isso, irmão, você vai na Bíblia, quem fez isso foi Jezabel. Jezabel que preparou para ver se ganhava Jeú, o profeta. Foi ela que preparou. Ela foi lá, quem é aquele lá? Olha, disseram, olha, pela fúria dos cavalos e do carro, é o filho de Ninsi. Eles já sabiam. Aquele homem lá, você conhece o homem que vem montado ou no cavalo, ou está dentro daquele carro, só pelo barulho e pela ligeireza. É demais. O Jeú era demais. Então, olha, pelo que eu vejo lá, é o Jeú, filho de Ninsi. Ela correu lá e pintou os olhos. Foi lá e pintou os olhos. Quer dizer, fazendo uma obra para poder ganhar o profeta. Mas não tem pintura que ganha profeta, não tem maquilagem que ganha profeta, não tem olho pintado que ganha profeta. Ganha falso profeta, mas profeta não. E aquilo ali foi profundo. E ela pintou em volta dos olhos, diz a Bíblia, e a hora que Jeú vinha passando, eu já falei isso para você, não tem que repetir, né? Sempre é bom a repetição das Escrituras, né? Quando Jeú ia passando, ela disse, a paz, filho de Ninsi. Ele só olhou para cima e disse, quem de vocês aí é pela paz? Aí tinha uns eunucos que tomava conta dela e diz, nós. É eu, vou dizer eu. Então lança ela daí de cima. Mas eu estou com os olhinhos pintados, Jeú. Pintei meus olhos para você me ver, para eu poder te ganhar. Eu sou profeta de Deus. Olhos pintados não me ganham. Não me ganham. Isso aborrece o espírito que está em mim. E hoje até mesmo crente está pintando os olhos, fazendo um rabinho, um chifrinho. Até crente. As irmãzinhas com aquele verde azul nos olhos assim, parecendo gangrena, câncer. Mas teve um que disse para o irmão Branham, quando eles fizeram o Max Factor, fizeram um mundo lindo. Irmão Branham disse, você não tem vergonha como pregador falar umas coisas dessa? Como pode? Isso é uma fabricação. Manda ela lavar, tirar essa coisa da cara para você ver que você corre dela. Ela não é isso, ela apenas pinta para aparecer daquele jeito. Jezabel fez isso. E depois as irmãs querem ser uma crente e que vai para o céu e andando que nem Jezabel, pintando os olhos igual Jezabel. E depois quer ir para o céu. Bom, irmãos, eu não sei, a Bíblia está certa e quem está errado é qualquer um outro. Mas a Bíblia está certa. A Bíblia é verdade. E eu quero a carta do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem para nós hoje? Porque o Espírito vem falando através da Bíblia, ele vem falando, e o povo com Bíblia e tudo, eles dizem assim, eles tomam a Bíblia e dizem assim, eu não creio em profeta, eu creio na Bíblia. Então você não crê na Bíblia, porque o profeta está dentro da Bíblia. Eles diziam para Jesus, nós não cremos em profeta. Não, é esse daí? Não, nós cremos no profeta Moisés. Jesus falou, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele falou a meu respeito. E eu estou aí nessa escritura que você diz, eu creio em Moisés. Eu estou aí.
Vocês dizem que vocês creem em Abraão? Ele diz assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus enrolou aquele povo direitinho. Ele disse: o quê? Tu não tem 50 anos e diz que viste Abraão? Aí foi aí que ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não podiam crer nele. O povo hoje não crê em profeta porque eles não crêem na Bíblia. Bíblia hoje é que nem gibi para crentes, carrega para lá e para cá. Você sabe, quantas historinhas de quadrinho, que tem até a Bíblia de quadrinho também, para facilitar, né? E com isso eles ficam com os quadrinhos e os outros jogam fora. Deveria pegar a Bíblia inteira, largar desse negócio de quadrinho, pegar a Bíblia inteira. Toda a Bíblia é boa. Aí o adventista diz: ô pastor, agora te peguei. E o sábado? É bom também. Você toma o sábado para o corpo e eu tomo o sábado para a alma. E o mesmo sábado do corpo é o sábado da alma. Você vai ver. Que aquele que diz para guardar o sábado no Velho Testamento, que era o descanso físico, veio ele mesmo em carne e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Enquanto vocês estão querendo descanso para o corpo, Jesus já veio trazer descanso para a alma. Na lei veio um descanso para o corpo, e Deus deu esse descanso para o corpo antes da lei. Ele deu um descanso para o corpo antes da lei, porque o próprio Deus descansou. Ele descansou antes da lei, ele descansou. Ele trabalhou 6 dias, no 7º ele não fez mais nada, já está tudo pronto. E depois que vocês veem, quando ele diz assim: na voz do 7º anjo será revelado o mistério de Deus, alguém ainda fica esperando o 8º. Deus já está descansado em revelar mistério, já descansou, ele já revelou. Mas não vai revelar não, o que eu tinha que fazer, eu disse que era nos dias da voz do 7º, já está feito, agora está descansando. As pessoas não podem perceber, aí não vai entrar em tudo. Ele diz assim: mas comer carne de porco? Então se você pode continuar deixando de comer carne de porco, não tem problema. São Paulo diz em Romanos 14 que uns creem que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Pronto, você pode fazer o que você quiser depois que Paulo pregou isso. Depois que Paulo pregou aos Gálatas também, mostrando para eles, para o povo da Galácia, dizendo: olha, eu me envergonho de vocês, que Cristo tenha morrido em vão por vocês, porque vocês estão guardando dias, meses e anos. Paulo falou feio com eles. Vocês ficam guardando dia quando Cristo já veio, já guardou tudo, cumpriu tudo. Vocês estão preocupados com uma coisa que já foi cumprida. Ele te deu a graça, entra na graça agora e larga de viver uma vida em desgraça. Entre na graça. Aleluia, amém. Agora, cada semente tem que produzir segundo sua espécie. Deus gosta muito disso, viu? Cada semente produza segundo sua espécie. Talvez nós não entendemos não, mas Deus gosta. Deus gosta que o negro produza negro. Deus gosta disso aí. É bíblico? É bíblico. Você como negro não pode envergonhar da cor da sua pele, porque você não é inferior a nenhum branco. Porque Deus gosta que você produza filho negro. Deus gosta. É a Bíblia dizendo aqui. É a Bíblia. Cada semente produza segundo sua espécie. Produza então filho do jeito que você é. Não se envergonhe não. Produza filhos do jeito que você é. Seja amarelo, seja vermelho, seja negro, seja branco. Deus gosta. Isso é bíblico. O homem produzir filho segundo o que ele é, a semente que ele tem. Amém. Vocês entendem isso aí, né? Entende. Muito bem. Certa noite, enquanto buscava o Senhor, o Espírito disse-me para apanhar minha caneta e escrever. Quando peguei a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Agora, irmãos, tem aqueles que gostam de iludir o povo. Então eles dizem assim: o Brana foi um espírita,
Na verdade, vocês vão notar que, assim como o espírito do erro dita para o médium, o Espírito Santo dita para o profeta. Entende? Um espírito do erro dita para um médium. Ele escreve também, o médium também escreve. Mas o Espírito Santo dita para o profeta. É isso que a gente tem que ver. As pessoas não conseguem ver a coisa certa. Veja os dois lados, isso é bonito. Satanás trabalha no homem natural, mas Deus trabalha no homem espiritual. E que diferença tem? É que o homem natural deu lugar para Deus e nasceu de novo. Aí Deus trabalha naquele homem, que se olhar por fora não tem nenhuma diferença do outro. Nós não somos diferentes de assassino, de bêbados, de maconheiro, de prostitutas, de ladrões. Nós não somos diferentes por fora, nós não somos. A única diferença entre Israel e as nações era Deus. A única diferença entre nós e um ladrão é Deus. A única diferença entre nós e uma prostituta e um adúltero é Deus. É só Deus. Se tirar Deus de nós, nós somos igual aos outros mesmo. Não tem diferença. É um monte de carne podre. Não tem diferença. Mas coisa boa é você saber que tem Deus dentro. Seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Você é a igreja de Deus? O Espírito Santo deu uma mensagem. Vamos ver qual foi? Quero anunciá-la para vocês. Ela tem a ver com a palavra e a noiva. Creio que isso aqui é muito bom. A palavra e a noiva. Ela tem a ver. Porque você não pode separar a noiva da palavra. A noiva está ligada à palavra. A palavra gera a noiva. Entende? A palavra gera a noiva. Está ligado. Você não pode separar o verdadeiro crente da Bíblia. Você não pode. Você pode até tomar a Bíblia dele por fogo, mas ele continua com a Bíblia dentro dele do mesmo jeito. Mesmo não sabendo ela de cor, mas ele diz que é verdade, está lá dentro. Me tomaram ela, mas ela está aqui dentro. E quando eles viram que tomar a Bíblia só dos crentes não adiantava, eles mataram os crentes. Eles matavam eles. Está quase chegando a hora outra vez disso aí. Então o profeta disse que o Espírito deu essa mensagem para a igreja. Era de Pérgamo 50. Eis aqui o que estou tentando dizer-lhe. A lei da reprodução é a que cada espécie produza segundo sua própria espécie, conforme Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie. Agora, Deus não apoia, mas nós temos que, vamos fazer o quê? Deus não apoia essa mistura que nós temos. Como chama isso aí? Você liga uma planta com a outra? É o híbrido. O híbrido do animal. Aí, o híbrido do animal, depois você vai para a planta híbrida. Entende? Você vai ver isso aí. Deus não apoia isso. Deus quer que cada planta, o limoeiro produza limão. Deus quer que o limoeiro produza limão. A laranjeira produza laranja. Agora o que acontece? Estas árvores cítricas, eles pegam e colocam uma na outra. Daqui a pouco, uma está produzindo, ela é uma coisa, está produzindo outra. Mas por quê? Porque foi enxertada. Ela foi enxertada ali. E está produzindo outra coisa. Deus diz assim: olha, cada árvore produza semente segundo sua espécie. Segundo sua espécie, nada de mestiço. Por isso que o milho híbrido, ele é bonito na espiga, mas se você planta ele, não reproduz, que presta. Porque ele só tem beleza. É o tipo do crente bonito, da igreja bonita, híbridos. Só tem beleza. Você olha assim, aquela beleza, mas não tem reprodução. É o tipo da força do mulo, mas não tem reprodução. Você não encontra reprodução do mulo. Ele não reproduz. Então assim também são as árvores, assim é a plantação, assim você vai ver que é o crente. O crente misto com o mundo, enxertado com o mundo, essa mulher adora a Deus, ora a Deus, é uma bênção. Ora a Deus, adora a Deus, mas ela é enxertada no mundo através da roupa
curta, do cabelo cortado, enxertado no mundo. Isso é um enxerto do mundo que foi para a igreja, que a igreja permitiu, a de Deus não, mas a igreja permitiu. Aquela que é de Deus, ela não permite. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você quer dar fruto segundo a sua espécie. Por isso Deus não ama hipócrita. Eu tenho que tirar a hipocrisia de mim. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo para tirar a hipocrisia de mim, porque Deus gosta de mim do jeito que eu sou. Não adianta nada, eu sou nervoso, agitado, quebro tudo em casa, aí depois quando chega uma visita em casa, eu fico que nem um anjinho perto da minha esposa e dos meus filhos. Fica assim, com a carinha de anjo, a mãozinha posta assim, ele diz, oh, esse homem aí, esse é uma bênção. Ele é um hipócrita. Ele é um hipócrita. Ele deveria continuar a ser o que ele é mesmo. A hora que chega a visita, ele faz o barulho também. Porque ele já não tem educação mesmo. Porque se ele tiver educação, pelo menos ele guarda isso aí para outra hora, né? Mas já não tem educação. Já é um híbrido mesmo. É um híbrido. E na igreja, a gente encontra um monte de crentes. O senhor diz assim, vamos, vai, irmãos. Tudo bem, amém, irmão, amém. Graças a Deus, vai tudo bem. Aí você pergunta, quando a sua mulher conversa com você, como é que você fala assim? Como que você fala com ela? Quando seu marido conversa com você, como que você o responde? É desse jeito, graças a Deus. Não, querido, eu vou fazer isso aqui, você não deu certo, mas eu vou fazer de novo, viu bem, amor? Vou fazer de novo. É assim que a senhora responde para o marido? Então, tudo bem, a senhora é uma bênção. E como é que você responde para a esposa? É daquela forma rude? Ou você chega e diz, não, querida, isso daí não é assim não, nós vamos consertar isso daí, vai dar tudo certo, se Deus quiser vai dar certo. Então as pessoas fazem a ideia do que nós somos e não vê o que nós somos, mas Deus não faz ideia, Deus vê. Deus não faz ideia, eu acho, Deus não acha não, Deus faz, você é assim mesmo. É assim mesmo. E enquanto não receber o Espírito Santo, é assim mesmo. Porque ele diz assim, porque o dia que você receber meu Espírito, você vai mudar. Porque o meu Espírito muda todo mundo. Deus fala assim, o meu Espírito muda todo mundo. A hora que o meu Espírito entra, ele abranda o agitado, ele tira a corrupção do corrupto, ele tira a hipocrisia do hipócrita, ele vai fazendo uma limpeza. O Espírito Santo entra e faz uma limpeza. Eu vou ler só uma parte aqui, porque a gente não dá conta. Mas presta atenção, a mesma lei, e assim foi, qualquer vida que tivesse na semente passaria para a planta, depois ao fruto. Isso tem que passar de pai para filhos, para netos, passa. Você sabe que passa? Você sabe que essa natureza ranzinza, nossa, veio lá do pai ou do avô, do bisavô. Essa natureza iludida dessa mocinha, que gosta de pulseira e de colar e de um monte de coisa, anéis, talvez até empacotada, é um dedo só, mas tá, tem 2, 3 num só, e depois tem umas que enchem a mão inteira, de bijuteria. Talvez esse espírito veio lá da vovó, da bisavó, de uma titia, veio lá de trás. Aquilo segue as pessoas. Por que não busca o Espírito Santo, também vem lá de trás? Por que não pega o Espírito de Sara? Por que não pega o Espírito de Ana? Por que não pega o Espírito de Eunice, de Lloyd? Por que sempre a pessoa tem que pegar o Espírito de Jezabel? Por que ela não consegue pegar o Espírito da raça boa? Só pega o Espírito da raça ruim? Oh, não estou falando mal da sua avó, não. Não estou falando mal da nossa avó, não, né? Estou falando, se ela for isso, ela não tem culpa. Talvez ela herdou lá de trás. A avó herdou lá de trás também. A coisa vem vindo assim, ó, vem vindo. Essa corrente de fé, ela vem lá do pai Abraão. Você vem lá de trás. Formando a corrente do pai Abraão, veio. E essa corrente foi crescendo até que formou Cristo. Dali, a coisa prosseguiu, e Cristo é a fortaleza de toda esta corrente.
porque a fé de Abraão era a fé de Cristo que estava nele. Aí Pedro chegou aqui também, andou com Jesus, falou: vocês não pensam que nós curamos esse coxo aí pela nossa fé, mas é a fé de Jesus Cristo que fez com que esse coxo ande. Foi isso, a fé de Jesus Cristo, não é nossa não. Meu Deus do céu, por que não busca essa fé lá de trás? Quando você tem incredulidade, não faz para tirar e pôr estranho aqui. Quando você tem incredulidade, isso vem lá de Caim. Quando você oferece um culto bonito a Deus, sem revelação, vem lá de Caim. Caim ofereceu um culto bonito para Deus. É pera, banana, maçã, jabuticaba, albaricoque, e assim fez aquele altar lindo. É o tipo das pregações, dos cultos que tem hoje oferecido a Deus, com Santíssima Trindade, com mulher pregadora e com um monte de coisa no púlpito que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. É o mesmo culto de Caim, gente. É pera, maçã, banana, essas coisas. Vai lá na Bíblia para você ver o que foi que fez Caim. Ele tomou do fruto da terra e fez um altar a Deus, ofereceu a Deus. O que foi que fez Abel? Abel não tomou do fruto. Abel tomou, foi um cordeiro. Abel tinha revelação. Aí São Paulo veio aqui na frente, escreveu em Hebreus 11 e diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Agora por quê? Porque Abel tinha revelação, Caim não tinha. Ele apresentava coisa bonita, culto bonito, muitas luzes, igreja bonita. Não é mal ter uma igreja bonita. Se eu pudesse ter uma também pregando essa mensagem, eu acharia excelente. Eu creio que eu acharia excelente se eu tivesse uma igreja bonita e pregando essa mensagem. Eu queria ver qual rico ia aguentar ficar dentro dela também. Algum que diz assim: eu para entrar numa igreja tem que ser uma catedral. Então lá na minha tem uma catedral, mas tem uma mensagem também que eu vou te falar: derruba qualquer catedral. Tem uma mensagem. Ele diz: não, mas não adianta, a sua catedral é muito bonita, mas você tem uma mensagem que não dá para me engolir. Ele sempre fala assim: olha, vocês é muito bem, vocês pregam muito bem, mas vocês têm um profeta, não dá. Eles não sabem se nós pregamos bem por causa de profeta, gente. Vocês estão muito cegos, Laodiceano. Ô Laodiceano, vocês estão muito cegos. É o profeta que faz a gente pregar assim. É o profeta. Não é nós não, nós não sabemos nada, nós somos primário. Não sabemos nada na vida. Se você perguntar para mim de raiz quadrada, eu só conheço raiz redonda, não sei nada. Sou cru nisso daí. Agora, que Jesus Cristo é Deus, eu conheço. Ó, que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, isso eu conheço. E que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, isso eu conheço. E que Deus disse que mandaria um profeta nesse tempo, isso eu conheço. E que os segredos foram revelados na voz do sétimo anjo, isso eu conheço. E que tem um novo céu e uma nova terra me esperando, isso eu conheço. Amém? Eles falam: mas se uma classe de gente igual a você for lá para o novo céu e nova terra, eu não quero ir para lá. Então você não vai mesmo, que eu vou para lá. Essa classinha baixa vai para lá. Nós vamos para lá. Essa plebe maldita, ela não sabe a lei, dizia no tempo de Jesus. Essa plebe que o segue é maldita e não sabe a lei. Plebe é multidão. A multidão é maldita e não sabe a lei. E graças a Deus, eles ficam lá. Ele não sabe a lei, porque esse homem aí, ele prega dia de sábado, ele cura dia de sábado, ele faz cada coisa dia de sábado, que Moisés disse que não é para fazer nada, e ele fica fazendo. E nós não seguimos essa plebe maldita não, nós somos da lei de Moisés. Jesus disse: se vocês fossem Moisés, vocês me amariam. Mas você sabe quem é o pai de vocês? O diabo. Jesus nunca foi de chegar lá e dizer: não, meus filhos, vocês são muito maravilhosos, vocês não querem me aceitar, mas Deus perdoará vocês, eu vou pedir para Ele perdoar. Ele diz: não, vocês são do diabo. Vocês que me rejeitam. Meu Deus, que mensagem! Se eu tivesse naquele dia, eu estava do lado de Jesus, dando glória a Deus. Muito bem, Cristo, essa é boa. Essa é boa. Mas na hora que ele me chamasse e eu fosse que nem Pedro, se é para trás de mim, Satanás, eu, muito bem, senhor está certo, muito obrigado também. O senhor é verdade,
E eu estava errado mesmo, eu estava errado. Porque eu queria impedir o Senhor de uma coisa que o Senhor ia fazer para salvar o mundo inteiro. Pedro queria impedir. O Senhor não vai morrer. É que eu não vou morrer, o que é para trás de mim, Satanás? Ele queria impedir a cruz. Ele estava impedindo eu ser salvo. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. E alguém toma essas partes de Pedro assim: então, Pedro é falho. Mas esse que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, Jesus depois foi atrás dele e falou: vem cá, pastoreia minhas ovelhas. Seja pastor da minha igreja. Não, mas o senhor não vai esperar eu graduar lá no seminário. Não, Pedrão, vem você mesmo aqui. Se assinar alguma coisa, você mete o dedo aí, não tem problema não. Não que Deus apoie a ignorância, mas sempre os ignorantes, com respeito às coisas do mundo, foram os revelados com respeito às coisas de Deus. Entende? Amém? Aleluia. Tem hora que eu não dou conta de falar o inverso para você. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos aqui mais um pouquinho. Isso é tão bom, irmãos, que um parágrafo dá um culto. Olha aqui. A mesma lei aplica-se à igreja hoje. Qualquer semente proveniente da igreja produzirá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Gente, é a mesma semente, é o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo fazendo essa obra. Não tem jeito de você arrumar outra coisa, não. É o mesmo Cristo. Você quer ver? Provando sua palavra, 221, final do parágrafo. O parágrafo inteiro, se você quiser ler, é uma mensajona gostosa. O final do parágrafo ele fala assim: Malaquias 4, e nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original. Você não pode voltar à palavra original se você não for semente original, porque cada semente tem que produzir segundo sua espécie. E você não pode ser uma semente luterana e querer produzir igreja de Paulo e de Pedro. Não tem jeito. A semente vem nos dias do Brana, é irmão Brana que trouxe a mensagem semente. Irmão Brana não é semente, a mensagem do irmão Brana é a semente. Entende? A mensagem é a semente. É isso que você tem que ver. Ele diz aqui, ó, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Como é bom você ver, eu amo ver assim, eu vejo uma foto do entardecer, eu gosto muito. Eu gosto do entardecer, eu gosto do nascer do sol. Talvez eu levanto, o sol já se pôs, já foi faz tempo, né? Depois quando eu levanto o sol, talvez já está cansado. Mas eu gosto de ver, quando vê o olhinho do sol nascendo, e quando ele está se pondo, como isso é bom. Você vê o entardecer, o fim de muita coisa, o nascer do sol, você vê uma criança, mas ao pôr do sol você vê uma pessoa idosa, já se pondo, ou mesmo um jovem se pondo. Ele diz, mas como? Tem muitos moços, vai lá no cemitério para você ver. Tem sepulcro de todo tamanho lá, você vai ver. Tem para criancinha, tem para gente de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Tem para todo mundo. Então, o sol pode se pôr para qualquer um, qualquer hora. O que a pessoa tem que ter é revelação de que Deus está nela. Deus está nela. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia escuro haverá luz. Decorrer do dia escuro é o decorrer de Lutero, Wesley e Pentecostes. Não no decorrer do dia escuro. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Esse foi o dia de Lutero, Wesley e Pentecostal. Não pode chamar dia nem noite. É Zacarias capítulo 14, verso 6. Ele diz, mas no verso 7 ele diz, mas no entardecer haverá luz. Amém? Veja, está formando o corpo. No entardecer haverá luz. Veja, está formando o corpo. A mesma semente que foi semeada no Pentecoste, Deus a está colhendo agora com a mensagem do Elias. A mesma semente que foi semeada no Pentecoste, guarde bem. Ela está sendo colhida agora. Colhida para ser levada para o celeiro,
Deus primeiro te colhe para depois levar para o celeiro. Ele não vai pegando a igreja assim já levando para o celeiro, não. Ele colhe primeiro para depois levar para o celeiro. Ele colhe, seca o verdor para depois levar para o celeiro. É assim como a semente natural é a semente espiritual. Você como uma filha e um filho de Deus. E como você deve se pôr diante do sol, do entardecer, para acabar de secar. Não, mas eu quero ficar verdinho. Gente verde Deus não vai levar para o céu, não. Tem que estar seco. Ele diz, mas seco de jeito? Como Abraão estava. Abraão estava seco. Não tinha mais nada. Não tinha força natural. Abraão, já na sua velhice, não tinha mais nada. E perguntava para ele, Abraão, mas cadê o menino? Vai nascer ainda. Pô, mas que jeito? Você está ficando mais velho? Ou está corcunda? Olha como você está, Abraão. Não, mas a minha fé nunca envelheceu, nunca entortou. A minha fé é a mesma. Ele falou para mim que eu vou ter um filho e eu vou ter. Quantos anos faz que Deus falou isso para você, Abraão? 22 anos, 23, 24, 20. Quando chegou 25 anos, a coisa mudou, mano. O menino vai vir. O menino vai vir. E não tenta ajudar Deus. O profeta mostrou isso. Não tenta ser uma Sara que quer ajudar Deus. Sara quis ajudar Deus. E deu problema. Ela diz, eu não tenho condição, Abraão, Deus falou para você que você vai ser pai, mas eu sou estéril. Pega a serva, que eu tenho uma empregada, pega a serva, você fica com ela também, e tem um filho, e eu vou criar esse filho, e eu vou dizer, esse filho é do Senhor. Que coisa bonita, né? É até bonito, esse filho é do Senhor. Vou criar ele, esse filho é do Senhor. É um filho denominacional, esse filho é do Senhor. Não, Sara, isso é Ismael. Ele não vai aceitar a redenção. Ele não vai aceitar a redenção. Ele vai correr na hora da redenção. Ele vai perseguir o eleito. Vai perseguir o Ismael. Sempre perseguiu o Isaac. Olha pela Bíblia para você ver. Ele perseguiu. E chegou um ponto de perseguir que Sara falou assim, Abraão, eu fiz aquilo lá, mas agora nós já temos nosso menino mesmo. A fé entrou em ação. Se não fosse sua fé, Abraão, eu estava só com Ismael até hoje. Mas é a fé de Abraão que ajudava a Sara. Era a fé de Abraão. E Deus permitiu a introdução daquela semente para mostrar o verdadeiro Israel e o falso Israel. Ali estava o verdadeiro Israel baseado na semente natural de Abraão. E se você for ver a verdadeira fé de Abraão que gerou o Messias, porque foi ali que veio o Messias. Não foi pela via natural, não foi pelo sexo, foi pela fé de Abraão. Nós temos que dar graças a Deus que nós não somos do natural, nós somos da fé. Aqueles que são filhos de Abraão são filhos da fé de Abraão. Porque o judeu é do natural de Abraão. Mas nós somos da fé de Abraão, que os judeus não conseguiram receber o Messias, e nós conseguimos. Nós aceitamos o Messias, e a mesma coisa é hoje. Hoje o povo não aceita um profeta, porque eles estão baseados em fé natural. Mas nós não, estamos baseados numa fé espiritual. A fé de Abraão, então gera para nós um profeta nesta era, porque assim como foi nos dias de Ló, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dias de Ló havia um Abraão. Hoje nos dias de Ló, que é o homossexualismo, existe o Abraão, que é Deus falando conosco. Nós somos o Abraão do dia. Abraão é tipo da noiva de Cristo. Amém? Aleluia. Então aqui para mostrar que a mesma semente, provando sua palavra, final do parágrafo 221, ele diz assim, está formando o corpo. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, guarde bem isso daqui, porque as pessoas passam por alto das coisas, gente. A mesma cabeça que estava aqui no Oriente, quem era? Cristo. Aquela mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico.
Ele diz assim: tenho vontade de cantar um cântico. E ele sabia, eu não sei esse hino: haverá luz no entardecer, o caminho à glória certamente se encontrará, no caminho da água está a luz de hoje. Começa no batismo, gente. O caminho da água está a luz de hoje. Sepultados no seu precioso nome, jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados, então o Espírito Santo certamente entrará. As luzes do entardecer chegaram, tem-se conhecido e tornado fato que Deus e Cristo são um, não dois nem três. Precisávamos da luz do entardecer. Então o mesmo Cristo, irmãos, que estava ali no Oriente, que era em Jerusalém, que é Cristo, ele diz: está aqui no Ocidente, que era Cristo no William Branham. O povo não entende. O povo não entende. Você não crê que Cristo está em você? Amém? Cristo está em nós. Agora, na verdade, em um profeta, ele é vidente. Um profeta é vidente. Então, Cristo estava no profeta exatamente na luz do entardecer, quando o sol nasceu em Jerusalém e se pôs agora na América. Quando a gente vê essas coisas, a gente vê a posição da igreja. Olha o que o Espírito Santo diz para o profeta. Escuta aqui: nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, ela não pode ser uma verdadeira se ela não for semente de Cristo. Não pode ser verdadeira. Ela não pode ser semente denominacional, semente da mente do homem. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. Agora, chegará, irmão, não é para baixo, não. Quando você fala pedra de esquina, estava formando alicerce. Cristo é a pedra de esquina para alicerce, como ele é pedra angular, que é a pedra de coroa. Essa igreja chegará. Olha, foi o Espírito Santo que deu essa mensagem para a igreja, falando para o profeta: escreva aí, ó, escreva. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. E não é com outro profeta não, viu, irmãos? O povo teria que saber que a igreja chega à pedra angular é com a mensagem do sétimo anjo. Não é com outro profeta, porque não tem mais profeta para os gentios depois de William Branham. Não tem mais profeta. Para os gentios não tem. Deus termina com os gentios com o sétimo anjo. Amém? Aleluia. Então, aqui está. Escute bem. Assim, essa igreja chegará à pedra angular e ela será a super igreja. Essa é uma mensagem que sempre tem que estar dentro de nós. Esta igreja chegará à pedra angular. Agora você tem que saber, quando ele pregou isso aqui, ele pregou antes da abertura dos selos. Ele diz: chegará à pedra angular. Eu preguei para vocês terça-feira, já mostrando que nós já estamos. Eu posso até ler o parágrafo aqui, ó. Eu estou com ele. Já estamos na pedra angular. Mas aqui era antes dos selos. Então o irmão Branham, na revelação das eras da igreja, ele estava dizendo uma coisa que ia acontecer. Ia acontecer. Então ele diz assim: chegará a pedra angular. Agora, depois de 65, 63 a 65, irmão Branham não vai dizer que a igreja vai chegar à pedra angular, porque ela já estava. A pedra angular é exatamente esta luz que começou lá no Oriente, é a mesma que está no Ocidente. É a mesma luz, gente. É só enxergar isso, é a mesma pedra. Aquela pedra angular que foi o alicerce da igreja primitiva, a qual é Cristo. Também é a pedra angular, é a cobertura da pirâmide. Esta pedra não é outro senão Cristo outra vez. Lá foi Cristo, Deus encarnado. Aqui, nesta última era, você vai ver Cristo no homem, Cristo num profeta. A luz do entardecer era manifestada através de um homem. Tem que se ver isso, gente. Ele diz: a mesma luz que esteve no Oriente está aqui no Ocidente. Estava onde? Estava na
na América dentro de William Branham. Se a pessoa ver isso, ela vê que terminou tudo mesmo. Está na hora da igreja subir. E essa igreja tem que saber, você tem que reconhecer o que você é. Nós temos que reconhecer o que somos. Nós não somos uma simples igreja, não. Sabe por quê? Porque tem a igreja de Satanás que ela está preparando para ser super. Uma super igreja de Satanás. E ela vai fechar a boca de nós tudo. Porque ela é a super igreja de Satanás. Mas Deus, antes disso, já está preparando a sua igreja, que é a super igreja de Deus. Se Satanás tem a sua super igreja, Deus tem a sua super também. Se Satanás tinha que trazer um filho, ele não podia trazer, ele próprio tinha que usar a serpente. Deus veio e trouxe um filho. Deus mesmo diz: eu não preciso usar ninguém, eu mesmo venho em carne. Eu sou Emanuel, Deus conosco. Amém? É a interpretação, para não dizer Deus convosco, Deus conosco. Essa é a interpretação certa. E agora, nos dias do profeta Elias, então é Deus num profeta, é a luz do entardecer, é aquele Cristo, lá do princípio, estava agora num homem, trazendo a última mensagem, que traz a pedra de coroa para a igreja, o mesmo Espírito Santo que deu esta carta para o profeta, dizendo: escreva. Foi o Espírito Santo que deu, foi o próprio Espírito Santo que revelou os selos, que leva a igreja a estar ligado na pirâmide. Nós não somos uma igreja, irmãos. O que é Laodiceia? Laodiceia é uma igreja de ombro só, sem pescoço e sem cabeça. Vocês estão me entendendo? Laodiceia é uma igreja, pela estatura perfeita que o profeta pregou, Laodiceia é uma igreja sem pescoço, sem cabeça. É um fantasma. Laodiceia. Mas a noiva de Cristo também não é um corpo só com pescoço, não. Porque o irmão Branham disse que a nossa era é exatamente essa era do pescoço. E agora, poucos minutos, né, meu irmão? Ele diz aqui, 211, provando sua palavra: ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecostes. Está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça, aquela pedra de coroa, pedra de esquina. Ele é a cabeça. Você tem uma parte que une o corpo com a cabeça. Não a parte da coxa, não a parte dos ombros, não a parte dos pés, mas a parte do pescoço, que é a era em que vivemos, que estamos já ligados, casados. Essa ligação quer dizer casamento com a cabeça, que é Cristo. Essa igreja está casada com Cristo. Antes ela não era super igreja, porque ela não estava casada com Cristo. Ela estava namorando, ela estava ouvindo a palavra, mas quando a mensagem do Filho do Homem chegou, conforme provando sua palavra 236, então a mensagem do Filho do Homem fez esse casamento da igreja, da era que vivemos, que o pescoço acabou de unir com a cabeça. Agora você tem que entender que nós somos a super igreja. Porque senão vai só dizer que é a super igreja de Satanás. Deus tem a sua super. Isso foi promessa de Deus aqui para o profeta. O Espírito Santo disse para ele: chegará a pedra angular, essa igreja, ela chegará. O Espírito Santo acompanha, irmãos, direitinho. O Espírito Santo não podia dizer assim: essa igreja, ela é a pedra angular. Não, ela vai chegar lá. Vai chegar porque ele não tinha revelado os selos, e sem a abertura dos selos, e sem o ministério do Filho do Homem na terra, não poderia haver essa ligadura do pescoço com a cabeça, que é exatamente nós ligando com Cristo para se tornar isso. Chegará a pedra angular e ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. E hoje você vai ter que ver, cada dia que você aproxima mais de Deus, você vai ser a super pessoa que Deus quer. Você sempre vai ser humilde, nunca te considere grande. É Deus quem tem a super igreja, é Deus quem tem, não sou eu não. É Deus quem tem, não é eu que tenho que dizer que eu sou a super igreja. É Deus quem tem que dizer: eu te escolhi para ser minha super igreja, minha super habitação. Eu te escolhi para isso. Escute aqui para me terminar. Aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele, que estarão mesmo em sua própria imagem. Isso é para que estejam unidos com ele.
Isso é casamento, unidos com Ele, aí é a própria imagem. A igreja não fala senão aquilo que Cristo fala. Ela só vai falar o que Cristo fala. Eles eram um, eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações não podem produzir isso, é semente errada. Elas produzirão seus credos, seus dogmas, misturados com a palavra. Esta mistura de raça produz híbrido. Deus tem uma igreja perfeita. Deus não produz híbrido, Deus produz uma igreja perfeita. Amém? Então, isso daqui, para mim, é excelente. Quando esta igreja chega à pedra de coroa, ela chega à pedra angular. Em Deus em Simplicidade 145, o irmão Branham diz que João Batista foi a pedra angular do Velho Testamento. Deus escondido e revelado em Simplicidade 145, ele diz: João Batista foi a pedra angular do Velho Testamento. E se você puder ter revelação, ele mostra que João Batista e o mensageiro desta era tem o ministério igual, nesse sentido, porque João Batista foi, como João foi precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O que ele quer dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós já estamos nesse lugar da super raça. Você precisa crer. Quando você encarar o diabo, você precisa crer: eu sou o super filho de Deus. Como tem o super filho de Satanás, tem o super filho de Deus. O de Satanás vem através de dogmas, o de Deus é a semente original. Cada semente produz segundo sua espécie. Denominação tem que produzir denominação. Denominação não produz eleito. O eleito é uma produção da palavra, é uma produção de Cristo. Só Cristo produz eleito. 202, o único lugar provido por Deus para adoração. Tem que repetir isso aqui. Os luteranos, sob a justificação, foram os pés, subindo assim um pouco, logo Wesley com a santificação, depois os pentecostais foram os braços, com as obras e os atos. Olha lá, os braços dá exatamente quando termina as eras, etc. Tiveram, bom, porém, agora temos chegado à cabeça. O Espírito Santo diz aqui, em Pérgamo 50, parágrafo 50, ele diz: esta igreja chegará à pedra angular. Chegará, mas em 65 o Espírito Santo falou através do profeta: porém agora temos chegado à cabeça. Agora eu vou ficar esperando mais. Temos chegado à cabeça, a pedra de coroa. E a pedra de coroa clama o quê? Hein? Graça. A pedra de coroa clama graça, porque é a última mensagem da graça. Ela não pode clamar outra coisa senão graça. Graça para mim, graça para você. Pede graça para o seu irmão, graça para a sua irmã, graça para o seu marido, graça para a sua mulher. Mas é quando você chega à pedra de coroa como indivíduo e percebe que esse poder de Cristo que faz a super igreja, a super raça. Sabe o que é super raça? Ela não é mestiça, ela não é híbrido. O híbrido não tem raça que presta. Não tem um híbrido que tem raça que presta. A nossa raça é fraca. Você já viu tanto que nós somos fracos? Porque nós somos um povo misturado. Misto. Aqui nós somos no Brasil, nós somos um povo misto. Nós somos um povo fraco fisicamente. Todo mundo fraco. Não tem gente forte. Forte eram os escravos. Eles eram fortes. Mas olha o que nos tornamos. Como frango de granja, qualquer coisinha dá um ataque cardíaco e morre. O frango de granja vai comendo. É que nem o povo de hoje. Vive em cantina e em... Como é que chama essas? Bolota. A vida inteira, até 2, 3 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, tá comendo bolota. Já o nome, você já vai. Bolota, está comendo aquela coisa toda. A vida inteira comendo uma coisa que mata. Maionese, ketchup. O que é isso, gente? Eu não sei se é porque eu não gosto de jeito nenhum. Eu não sei como você aguenta comer isso, engolir isso. Quando faz uma salada ainda com batata, alguma coisa, ainda vai. Mas pega aquilo puro e joga no pão assim. E ketchup, aquela coisa doce. E outro já põe mostarda também. E 3 horas da manhã. E um lanche daquele que as duas mãos é difícil para abarcá-lo. Tem carne, tem cebola, tem alface. E que mais? Tem ovo.
tem ovo, tem bacon, e hambúrguer, aquele pãozão inchado, e daqui a pouco você só vê essa raça que nós somos hoje, uma raça gorda, sem força, um zomão sem força. Cadê a força? A igreja muito grande, cheia de ketchup, cheia de maionese, assim como é o lanche do dia, é a igreja do dia. É difícil você abarcá-la com as duas mãos, é carnalidade em todo lugar que você vê. Você morde assim, espirra do outro lado. É como os lanches, você espirra, carnalidade por todo lado. Mas toma aqueles, porque tem hoje os irmãozinhos de hoje não aguentam nem comer frango, aqueles frango caipira, que é frango forte. Eles dizem, não, tem que comer frango de granja, fraco como nós. Amém? Ai, Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela sua palavra. Terminamos alegres porque temos um Deus forte e somos a super raça de Deus. Espiritualmente, porque fisicamente o Senhor é uma vergonha, mas espiritualmente somos a super raça de Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu andava Jesus morreu na cruz pra me salvar, e agora canto alegre em sua igreja, porque sei que Deus está neste lugar, está aqui, está Aleluia. aqui, está aqui. O mesmo sol do nascente está no poente, e agora esta luz do entardecer tem dado força para nós caminharmos até chegar o rápido. Porque é que nós não vemos Deus entrar, porque Deus é revelado em seu Espírito, derramando paz em nosso coração. Está aqui, está aqui, nós sentimos que Jesus está aqui, está aqui, glória a Jesus, nosso Deus está aqui. Deus não pode estar em outro lugar senão onde está a sua palavra, porque Ele é a semente original que reproduz a igreja do dia final como Ele mesmo. Amém.